do Apocalipse, capítulo de número 10. Apocalipse, capítulo 10. Verso 1. E vi outro anjo forte, que descia do céu, filho de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna dos 7 trovões, suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram. A voz do 7º anjo: quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto, dá na mão do anjo que está sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o, come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Quantos podem dizer amém? Quem trouxe o livrinho aí? Diga para alguém: é para comer. É para comer, é para comer, é para comer. Nós encontramos, queridos, esse compêndio tão glorioso que é a palavra de Deus nos seus 66 livros, e a conclusão com o apóstolo São João, exilado na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus. O Senhor o levou para ali, ou melhor, permitiu que para lá ele fosse levado. A intenção era amar dos homens em que ele morresse entre feras ou trabalho forçado. Mas quando o diabo pensa que ganhou, ele já perdeu. Foi ali que João teve esta revelação tão extraordinária deste livro, que é dividido em 3 partes. Nós encontramos primeiro o passado, diga passado. Segundo o presente. E terceiro o futuro. É rico este livro para a igreja de hoje. E é por isso que nós não nos cansamos de falar deste livro. Por quê? Para que a igreja militante coma o livro. E quando comer, profetiza. Tem gente esperando esta palavra gloriosa. Nós olhamos a princípio que João recebeu algo tremendo estando no dia do Senhor. Pleno domingo, ele está na ilha de Pátimos e de repente, quem sabe aonde ele estava pensando? Na igreja que ele era pastor, agora exilado. Deus nunca vai te deixar só. Quando você pensa, não morri, não tem mais jeito de dizer: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Estou pronto aqui para falar com você, porque Deus ainda fala. Uma voz como de muitas águas. E ele olhou de baixo para cima, e os pés eram como latão reluzente, a veste era como a neve, o rosto como o sol ao meio-dia, os olhos como chama de fogo. Da sua boca saiu uma espada, pôs a sua mão direita sobre ele e disse: sou eu, João. Sou eu que morri, mas estou vivo para todo sempre. Aleluia, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. E quando nós olhamos, nós encontramos ali que o próprio João se extasiou, porque ele conviveu 3 anos e meio com Jesus, com toda a natureza humana.
com as suas vestes, que caminhava por toda a Palestina, levando esta palavra, mas agora ele olha como está diferente. O que aconteceu não é mais o do capítulo 53 de Isaías, não tinha parecer nem formosura. Olhando para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejasse. Mas João agora, quando olha, sou eu, João. Estou glorificado, estou glorioso, estou extraordinário. Nós olhamos para isto e o Senhor, João pôde ver algo tremendo, como que descia do céu como vestido de uma nuvem. Seu rosto era como o sol, seus pés como coluna de fogo. Ele viu o próprio Jesus que estava ali e olhou para João e disse: João, olha o que eu tenho na mão, que é um livrinho. Estava aberto ou fechado? Estava aberto ou fechado? O que nós precisamos é abrir. Tem muita gente usando o livrinho, mas está fechado. É hora de abrir, é hora de abrir, é hora de abrir, é hora de abrir. Mistérios de Deus estão aqui dentro para toda a igreja. João, nós encontramos que o Senhor veio e disse: segura o livrinho aí, toma o livrinho. E João pegou e falou: e agora? Agora come. É para comer, é para comer, é para comer. E João falou: mas está gostoso, está doce como mel, está doce. A palavra de Deus é doce, amém? Você está comendo aí, amém? Mas daqui a pouco você vai embora. Depois do culto à noite você vai para casa. Esse dia aqui tem livrinho à vontade. Só que você vai dormir. E muita gente vai sair daqui curado. Deus falou comigo, Deus falou comigo. Mas nesse inteirinho, lá quando você vai dormir, está sentindo um amargor. Estava tão doce, agora está tão amargo. Não fica com medo não, é remédio. Você vai ser curado. A tua consciência, o teu coração, o teu andar, o teu pastorear, o teu servir a Jesus. Ele vai falar com você essa noite. Vai perder o sono, mas levantar convertido, dando glória ao nome do Senhor Jesus, para fazer um trabalho extraordinário que só Ele tem para nós. Então nós encontramos, meus queridos, que lá na ilha de Patmos, João tomou e comeu o livrinho. E depois de comer, agora você tem um trabalho para fazer o quê? Profetiza, 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 profetiza. Um dos pilares do ministério é o profeta. Tem profeta aqui, irmão? Quando você se levanta e abre esta palavra, você está profetizando. E a igreja não pode viver sem profecia, porque sem profecia o povo se corrompe. E por que não dizer, nesses longos anos de vida que eu tenho, e também fui separado pelo pastor Cícero, pelo pastor Zé Huerto, há 48 anos atrás, e nós estamos vendo assim, parece que está havendo uma secularização, parece que alguma coisa está querendo mudar, mas se você abrir o livrinho, vai voltar. Você vai resgatar a identidade. Vai resgatar a identidade. Eu assumi recentemente o setor de Barueri, pastor Huerto Júnior, pastor Zé Huerto nos confiou, mas eu olhei para a igreja e falei: Jesus, está parecendo uma batisbreia. Batista misturado com assembleia. E eu disse à igreja: vamos resgatar a identidade da Assembleia de Deus aqui. Nós somos assembleianos nato. Nós nascemos no fogo. Nós nascemos ouvindo Deus falar através dos dons espirituais.
Nós nascemos vendo Jesus salvar vidas, curar, paralítico andar, cego ver, Jesus batizar milhares com o Espírito Santo. É hora de um resgate. Como o livrinho, vai haver resgate. A primeira parte deste livro que nós encontramos, diga, é o passado. Diga passado. O que é o passado? Do passado teve que haver uma troca. Qual foi a troca? Até então nós encontramos que os sacerdotes da época, o sumo sacerdote, uma vez por ano, trazia o povo, cada um comprava um animal, e esse animal era esfolado, morto, seu sangue era derramado, e este animal, e o povo vinha, porque um ano para confessar, e o sangue era derramado, e diz a Bíblia para nós, que naquele dia, o sangue cobria o pecado. Diga, cobria, mas não tirava. Veja capítulo 10 de Hebreus, verso 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se ofereceu cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira teriam deixado de oferecer, porque, purificado uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Neste sacrifício, porém, cada ano se fazia comemoração dos pecados cobertos. Fazia o que eu disse? Comemoração. Todo ano você comemora o seu aniversário, comemora alguma festividade, e eles comemoravam o quê? Pecado coberto. Então diga, pecado fazia aniversário. Jesus mudou. Jesus mudou a história. Aleluia, Jesus mudou a história. Durante isso aí nos diz que continuamente, todo ano, ofereciam, tentando aperfeiçoar, mas não conseguia. Os ministrantes nunca teriam consciência do pecado, mas diz aqui, cada ano se comemorava. Aí chega Jesus. João, aquela voz que clama no deserto, aquele precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, chega numa hora de 400 anos de silêncio profético. Deus deixou de falar quantos anos? 400 anos. Mas ele chega em Jerusalém e se identifica, sou profeta. O povo ficou doido. 400 anos não tem profeta. Você é profeta? Sou profeta. Então profetiza. Quem é você? Eu sou uma voz. Deus está procurando um homem que diga, eu ainda sou uma voz, que clama nesse deserto tão grande que o mundo está passando. Eu sou uma voz que clama no deserto. Então profetiza, João. João disse, não, eu não sou pregador de cidade. Eu sou pregador do deserto. Porque hoje ninguém quer pregar no deserto, quer pregar só na cidade. Eu sou pregador do deserto. Quem quer me acompanhar, venha. A multidão acompanhou. Lá no deserto da Judéia, na beira do Rio Jordão, João olhou e o povo, profetiza. Profetiza já, raça de víbora, bando de cascavel, urutu, cruzeiro, jararaca. O povo está só olhando e diz, pode soltar o Butantã todo aí, mas profetiza. Nós queremos ouvir profecia. Nós estamos vivendo uma época que o povo está olhando para nós e diz, ei, profetiza.
Profetiza, profetiza. Nós queremos ouvir Deus falar. Então, como o livrinho, como o livrinho, como o livrinho. Deus vai falar. Vocês querem ouvir mensagem? Nós queremos. Então eu vou pregar agora. Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. A mensagem não mudou. Ainda nós temos que pregar o quê? Há necessidade hoje de um arrependimento, mesmo depois de crente. Pastor Zé Hélio disse sempre que o homem é homem de manhã e de tarde não sabe o que é mais. Então são muitos problemas que vêm na igreja. E cada dia você tem que se arrepender. Está com medo de falar? Porque tem que. Deus quer ver a nossa sinceridade. Mesmo no erro, seja sincero. Mesmo na luta, seja sincero. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado para arrependimento. Mas vem vindo um aí. Eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Eu estou batizando com água para arrependimento, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com... Batismo com o Espírito Santo tem que ter fogo, tem que ter fogo, tem que ter fogo, tem que ter fogo. Não é só sapecar não, tem que ter fogo. E lá um belo dia, João está batizando e de repente quem chega? Jesus. E João parou o batismo e disse: eu não falei? Que foi, João? Ele chegou. Ele chegou. E Jesus veio caminhando e João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira. No passado, diga, cobria. Agora Jesus chegou e disse: eu tiro. Eu vou tirar. E que mais? Vou lançar no mar do esquecimento. E diz: nunca mais eu vou lembrar de vocês. Nunca mais. É só a gente que lembra. Ele não lembra mais. Está esquecido, está esquecido, está esquecido, está esquecido, está esquecido. Só faltou colocar uma placa lá: é proibido pescar. Você está aqui nesta manhã, mas o Senhor está dizendo: eu já te perdoei. Está lá no fundo do oceano. Eu li a história de um irmão que se converteu e tinha um irmão muito político. Muito político. E esse que se converteu não podia nem dar bom dia. Era glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aquela alegria de salvo. Aquela alegria de comer esta palavra. E o irmão falou para ele: meu irmão, eu tenho uma visita hoje. Vem um grande amigo, um grande político. E eu gostaria que você não desse glória a Deus hoje. Vou tentar. E quando ele sentou, deu um livro de geografia para ele e disse: vai lendo isso aqui. E ele lendo o livro de geografia e ele conversando, de repente: glória a Deus! O que foi? Eu não te falei? Rapaz, você não sabe o que eu achei nesse livro. Achei a mais profunda fossa do oceano, 11 mil metros, lá perto do Triângulo das Bermudas. É lá que está o meu pecado, lá nas profundezas. Eu tenho que dar glória a Deus por isso. Então houve uma troca. A troca do sangue de animal pelo sangue de Jesus. Então, como aconteceu isso? Venham comigo. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Nós encontramos aqui algo muito extraordinário. Diz aqui, capítulo 1, verso 4 e 5. Melhor, 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e no seu sangue lavou, diga, lavou os nossos pecados e nos fez reis
e sacerdote para Deus seu Pai. A Ele glória, poder para todo sempre. Amém. Capítulo 5, verso 9. Olha o que diz. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue, diga comigo, compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Queridos, olha que coisa linda. Até então era o sangue de animal, agora é o sangue de Jesus. João, receba essa revelação. De quem? Da parte de Jesus Cristo. Quem ele é? A fiel testemunha. Quem ele é? Diga, e única testemunha de Jeová. Mas na minha porta, Israel, sempre vem dois. Não é. Ele não é testemunha de Jeová. Só Jesus é testemunha de Jeová. E nós somos o quê? Ora, através do seu sangue, ele nos fez suas testemunhas. Nós somos testemunha de Jesus. Então observe agora, queridos, que é a fiel testemunha. O primogênito dos mortos morreu, restou, não morre mais. O príncipe do rei da terra, quem? Aquele que nos ama. E aí, com o seu sangue, diga, lavou. Lavou o quê? Os nossos pecados. Esta lavagem pelo sangue é extraordinária, porque nos fez reis e sacerdotes. O que ele nos fez? Então olha do seu lado aí, irmão, tem um rei aí. Tem um rei aqui, tem um rei aqui. A oração do Pai Nosso é coisa tremenda, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu. Venha a nós o quê, irmão? Venha a nós. Então diga para alguém, você orou e o reino chegou. Aqui é o reino, 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 aqui é o reino. Nos fez reis e segundo, diga, sacerdote. Não temos mais a tribo de Levi. Não temos mais os oficiais da tribo de Levi. Por quê? Agora tudo aqui é sacerdote, é sacerdote, é sacerdote, é sacerdote. E como o sacerdote do passado não podia entrar no Santíssimo sem sangue, então ele levava sangue numa bacia, ele ungia os 4 cantos do propiciatório e ungia a orelha direita, ungia o polegar da mão direita, ungia o polegar do pé direito, para entrar no Santíssimo. Aí Jesus diz, eu vou mudar. Eu vou mudar isso aí. Por quê? Eles vão ser sacerdotes. Cadê o sacerdote? O que eu vou fazer? Vou dar um banho. Para entrar no Santíssimo, hoje você entra com sangue do pé à cabeça. Olha quanta gente marcada aqui essa noite. É sangue, é sangue, é sangue, é sangue, é sangue, é sangue, é sangue. Ele diz, com o seu sangue, diga, lavou, lavou, lavou. Lavou o quê? Os nossos pecados. E nos fez o quê? Reis e sacerdotes. É importantíssimo o que nós estamos vendo aqui agora. Porque nós somos sacerdotes de Deus. E ninguém entra nesse lugar sem sangue. Se alguma coisa não está acontecendo, dá uma olhada aí que parece que o sangue está acabando. Você tem que comer o livrinho. Tem que comer o livrinho. Por quê? Você vai profetizar, vai profetizar, vai profetizar. E o sacerdote, nós encontramos que o sacerdote do passado não mudou nada para hoje. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 28. Êxodo 28. E o verso 30 a seguir. Também porás no peitoral do juízo um urim, um tumim, para que sejam sobre o coração de Arão. Quando entrar diante do Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás um manto do éfode, todo azul. E o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar tem uma borda de obra tecida ao redor, como um colar de cota de malha será nele, para que se não rompa.
e nas suas bordas fará romãs de azul, de púrpura e de carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e outra romã. Outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça os seus unidos, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro e porás nela gravura, de maneira da gravura de ser santidade ao Senhor. E atalás com um cordão azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão. Ora, o sacerdote do passado para hoje não mudou muita coisa, não. Observe o que diz para nós. Farás um manto de éfode todo, qual é a cor? Azul. Vamos lá, todo. Diga azul. Nos fala da natureza celestial de Cristo. Quando você olha para a abóbada celeste, qual é a cor? Qual é a cor? Quando você olha para o seu irmão que está do seu lado, que tem a natureza de Cristo, qual é a cor? Está todo mundo de azul aqui hoje, tudo de azul, tudo de azul, tudo de azul. Aleluia! Quanto sacerdote aqui, nesta manhã gloriosa. E para poder entrar, nós encontramos que fazia campainhas de ouro. Campainha serve para fazer o quê, irmão? Fazer o quê? Tem campainha aqui ainda? Tem muito sacerdote, eu quero saber se ainda está tocando a campainha. Está fazendo barulho ainda ou está calado? O Senhor nos chamou para fazer barulho. Toca essa campainha aí o quanto puder. Porque o ouro nos fala de divindade. O ouro é coisa divina. Então, também se fazia romãs. E essa romã era feita de lã de ovelha. Tem ovelha aqui? Pastor também é ovelha. Tem ovelha aqui? E como é que se fazia essa romã? Pegava a lã e diga, esticava. Diga depois, torcia. Primeiro, depois, está dependendo de você. Para a igreja ter fruto, está dependendo de você. Fazer o quê? Estica, irmão. O povo de vez em quando tem que ser esticado. E depois, torcido. Tem gente que não aguenta esticar nem torcer, diz, vou lá para a Universal que é mais perto. Eu vou lá para aquela portinha que agora o pastor lá não torce ninguém nem estica. Aqui torce e estica. Porque tem que ter testemunho. Fruto, 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 fruto. E quando você tem fruto, você vai ser um crente maravilhoso, um crente extraordinário, um crente que profetiza. Aleluia! Nós encontramos então que nas vestes do sacerdote se colocava uma campainha e outra romã, outra campainha e outra romã. Mas para que serve esta campainha? Para fazer? E a romã? Pentecoste é bonito. Pentecoste é coisa linda. Aleluia! Esta romã é feita de lã. E quando você está fazendo barulho, ela está amortecendo aqui, amortecendo ali. E ninguém se escandaliza com língua estranha. Ninguém se escandaliza com o barulho. Porque tem fruto, tem fruto, tem fruto, tem fruto, tem fruto, tem fruto. Eu me lembro, o pastor Cezino Bernardino me convidou para pregar em Uberlândia, no tempo do pastor Braga ainda. O irmão Paulo vem me ajudar. E eu fui, e naquela tarde de domingo, comecei a pregar e não pude pregar mais, porque as campainhas começou a fazer muito barulho. E Jesus começou a batizar muita gente com o Espírito Santo. Chegou uma hora que eu falei, pastor Cezino, não dá mais. Como é que eu vou falar? Jesus está batizando gente aí de monte. O senhor deixa eu ir para o hotel, o senhor quer que eu prego à noite, e eu à noite volto. E fui,
E lá no hotel eu orei: Jesus, me dá umas 30 almas, pelo menos essa noite. Eu sou apaixonado por alma, me dá. E quando eu voltei, pastor Braga estava sem paletó, a gravata estava dando seta para a direita, para a esquerda. Aquele barulho do... E falei: que foi, pô? Não teve nem janta, pastor. Por quê? O Espírito Santo entrou nessa cozinha, até panela caiu para o chão. Já contei mais de 1000 batizados com o Espírito Santo. Aí eu falei: Irineu, como é que eu vou ganhar alma essa noite, nesse barulho todo? A gente se engana, irmão. Pentecoste não escandaliza. Jesus continuou batizando. E quando nós pregamos a palavra, eu falei: quem quer entregar para Jesus? 138 almas. Aleluia. Pentecoste não escandaliza ninguém. Campainha não escandaliza ninguém. O que escandaliza é pecado. Aleluia. Mas temos que levar o povo a glorificar ao nome do Senhor. Temos que fazer com que este barulho, é coisa extraordinária. Barulho não escandaliza ninguém. Pelo contrário, diga: atrai. Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu estava com o pastor Carlos Padilha em Quatá. Naquele tempo era o pastor Eliseu, e o pastor Carlos Padilha pediu para mim falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu falei: Jesus batizou 34. Aqueles vitrozinhos tradicional da Assembleia de Deus. O barulho saiu na cidadezinha de 7.000 habitantes, e uma cega vinha longe. E ela ouviu o quê, irmão? E ela veio pelo... E ela parou na porta da igreja e disse: que barulho é isso aí? Uma irmã de Jesus está aqui. Ela falou: em Quatá, aqui não vem nem deputado. Jesus está aí, mas tá. Me leva lá dentro, quero falar com ele. E eu vi a mulher trazendo a cega. Eu falei: Jesus, esse problemão é seu, não é meu não. E a irmãzinha no meu ouvido: pastor, ela veio pelo barulho. E eu falei: Jesus está aqui, e agora? Eu falei: ele não está? Já batizou 34. Então tá bom, pastor, ela quer falar com o senhor. Aí pus a mão no ombro dela assim. Falei: o que a senhora deseja? Falou: ô Jesus, eu quero ser curada. Aí eu pus a mão sobre os olhos dela: então receba. E joguei lá perto do pastor Padilha. E não olhei para frente. O pastor Padilha gritou no pastor Paulo: olha para trás. O que é? Jesus curou a mulher, pastor. Ela está enxergando. É barulho, pastor Raul. É barulho. Esse barulho não escandaliza. Esse barulho atrai. Esse barulho atrai. Não é proibido fazer barulho, não. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nome do Senhor Jesus. A igreja primitiva, o Senhor Jesus deu uma ordem: vá para Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aí depois não tem mais problema. Jerusalém, Samaria, Judéia, vai chegar até o Belém, vai chegar até o Maranhão. É só estar cheio, vai levar longe. O importante que eles esperaram 10 dias, perto de 500 irmãos. Jesus deu a ordem, eu creio que até todos foram. Mas tem crente que não é perseverante, foi para casa. Mas no 10º dia, eles estavam esperando, diga, o outro. Jesus disse: eu vou mandar o outro. Qual é o nome dele? Consolador. Todo mundo esperando o outro bater na porta. Daqui a pouco o outro chega. Não chegou. No 10º dia foi um vento. Como vento impetuoso, encheu toda a casa. Diga comigo: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua. E não pararam até hoje. Até hoje. Esse barulho invadiu a terra. Eu me lembro no Japão, quando eu estava pregando num 1º de maio, num teatro, quase 1000 pessoas. E depois de pregar,
Eu falei, agora eu vou orar para Jesus batizar. Mas estava cheio de Nisei, Sansei, não sei, japonês. E eu comecei a ouvir e chamei um japonês. Falei, vê se isso aí é japonês. Porque nada, pastor, é do céu mesmo. Aí Jesus batizou 60 japoneses, o Espírito Santo. É duro que você não sabe a língua, né? Mas chama um japonês, ele vai dizer, não é japonês não, é do céu, é do céu, é do céu. Esse barulho não escandaliza ninguém. É só crer que Jesus ainda faz. Aleluia. Então nós encontramos, querido, que a campainha não pode parar. Por quê? Porque o sacerdote, quando ele ia entrar no Santíssimo, ele primeiro fazia as oblações por ele, tudo quanto necessitava, se lavava, para poder entrar lá no Santíssimo. E o povo do lado de fora estava com o ouvido bem atento, porque se a campainha tocar, ele está? Ele está? E se não tocar, ele está? Estou vendo muita gente viva aqui. Agora tem gente que está morto, só falta enterrar. Quem está vivo toca a campainha. Quem está vivo toca a campainha. Quem está vivo toca a campainha. Aleluia, aleluia, aleluia. E a campainha, eles ouviam e diziam, ei, Deus está ouvindo. Por quê? A campainha está tocando, a campainha está tocando, a campainha está tocando, a campainha está tocando. Então nós encontramos que nesse instante o povo estava feliz, porque a campainha estava tocando. E nós encontramos então, meus queridos irmãos, que a igreja de hoje, grande parte dos nossos púlpitos não estão tocando campainha. Jesus me salvou, curou, batizou com o Espírito, agora eu sou pastor. E muita gente olha para o púlpito e o pastor parece delegado de polícia. Ficar com a cara bem amarrada para o povo ter medo de mim. Ninguém vai ter medo de você. Vou ficar com a cara feia, vão dizer que você brigou com a mulher. Púlpito é alegre. Púlpito é alegre. Púlpito é alegre. Pastor ainda fala em língua estranha e ainda usa lenço. A minha mãe proibia eu de ir para a igreja sem lenço, pastor Jorge Rabelo. Por quê? Vai chorar, pastor Du. Vai chorar. Assim, Laerte, que nós aprendemos. Vai chorar. E bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Porém, nós encontramos, queridos, que no versículo de número 6, faz uma lâmina de ouro puro e escreve nela o quê? Santidade ao Senhor. E Moisés pergunta, mas aonde é que eu vou colocar esta lâmina? No ombro como um oficial? Falou, não. No braço como um subalterno? Também não. No peito como uma comenda? Não. Aonde? Na testa. Lá estava escrito o quê? Santidade ao Senhor. Então o povo ficava curioso para chegar perto do sumo sacerdote e ler. O que está escrito aí? Santidade ao Senhor. Mas a lâmina estava onde? Diga, na testa. Aonde? Mas por que na testa? Tanto lugar para estar, vai pôr na testa? Porque atrás da testa está o seu encéfalo, a sua mente. Vamos no popularzão, tem o miolo. Quem tem miolo aí? Só não usa quem é especial. Quem teve problema mental não usa a mente, faz coisa que você nem acredita. Mas o crente salvo, ele tem uma mente. E o que é que Paulo escreve aos Romanos capítulo 12? Rogo-vos, pois, irmãos, por compaixão de Deus, que apresentei os vossos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto. Que é o vosso culto? Você raciocina com o pé, com a mão ou com a mente? Então, por que nossos cultos não são melhores? Porque não estamos fazendo culto racional. Antigamente, eu falei do passado, se comprava animal para derramar sangue.
Não, nós chegamos no Belém, não tem lugar para pôr carro, nem no estacionamento. Tem carro para todo lado, ninguém trouxe boi aqui não. Mas você trouxe um sacrifício. Sacrifício é o quê? Vivo. Vamos lá, sacrifício? Isso chama-se holocausto. Meu professor, holocausto. É uma palavra grega, né? Holo, queimado. Causto por inteiro. Diga, holo, queimado. Causto por inteiro. Então, toda vítima que se oferecia, Deus recebia se fosse queimado por... Quem veio trazer um sacrifício aqui hoje? Diga, eu não vou sair dessa reunião hoje. Vamos lá, eu não vou sair dessa reunião hoje sem o Senhor me queimar por inteiro. Então, comece a dar glória aí e receba, 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 receba. O culto é o quê? Racional. Mas por que é que nós estamos passando alguns períodos meio seco? Primeiro, tem muita igreja que empresta louvor de movimentos. Cadê a harpa? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação e do céu se ouviram. Que é isso? Nós somos homens. Viemos para Jesus, eu tenho o privilégio de ter nascido num lar cristão, né? Meu pai se converteu em 1935 na Rua Cruz Branca, com o pastor ainda Simão Lundre. Eu nasci, fui apresentado no Belém Velho lá, por Bruno Skulimowski. Então eu nasci aqui dentro. Carnaval está aí, nunca pulei, nunca bebi, nunca fumei. Minha vida foi servir a Jesus desde a infância. Mas muitos de nós viemos aqui com um caráter podre. Podre. E o que pode às vezes falar com alguém? Ora, me lembro da construção de Osasco. Um dia me roubaram todo o pagamento que eu levei daqui. 36 envelopes. O ladrão entrou, levou tudo embora. Belém teve que pagar de novo. Mas eu tinha um camarada que foi bandido, ladrão de banco, traficante de droga, mas aceitou Jesus. E todo ladrão tinha medo dele. Eu chamei ele e falei, Joelino, fica na tesouraria. É dar milho para bode. Fica na tesouraria aí, porque todo ladrão te conhece. E ele ficava, quando aparecia alguém, ele falava, pode passar direto, vocês me conhecem. Aí eu me lembro, quando eu voltei dos Estados Unidos, ele foi na minha casa, pastor, quantos anos? O senhor ficou fora do Brasil, e eu estava com saudade, e eu vim aqui hoje para lhe convidar, para quê? Para quê? Para pregar na minha igreja. Eu falei, você já é pastor, rapaz? Você era ladrão, traficante, e hoje é o quê, irmão? Deus mudou o caráter, Deus mudou o caráter, Deus mudou o caráter. Agora você está num culto como esse, e se canta um hino ali. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Olha aí, dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Camarada, você, meus amigos eram maconheiro, ladrão. Hoje meus amigos estão indo tudo para o céu. Eu estou indo junto, estou indo junto, estou indo junto, estou indo junto, estou indo junto. Aleluia. Por quê, irmão? Porque esta palavra muda. O livrinho, não esqueça do livrinho. Não esqueça do livrinho. Diga para alguém, é para comer, é para comer, é para comer, é para comer. Come e profetiza, come e profetiza, come e profetiza. Que muitas vidas serão mudadas. Então nós encontramos aqui que nós temos que fazer culto racional. Então o culto é alegre, canta um hino, a igreja já está dentro da glória. Eu já vi
num culto, ainda no tempo do pastor Urias, estava num culto, ele falou, vamos cantar, irmão, derrama sobre nós o teu Espírito. Acabou o culto. Foi em Guarulhos. Aí Jesus começa a batizar, 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 batizar. Não teve culto, só um hino. Não precisa nem falar que Jesus batiza com o Espírito Santo. O hino já está dizendo, derrama sobre nós o teu Espírito, como fizestes em Jerusalém. A tua grei, ó, manda o mesmo fogo. Aleluia! Ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Deus abençoe a continuação deste dia, o que nós vamos ouvir de Deus ainda, como livrinho. Amém. Glória a Deus.